neste momento, declarar aberto os trabalhos desta primeira audiência pública da Comissão Temporária Especial do Direito dos Animais para explanação e debate dos direitos dos animais. Gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar, neste momento, o vereador Renato Nunes, o representante do vereador Raimundo Bamp, a vereadora Denise Pessoa, o representante do prefeito, nosso Agenor Basso, o vereador Mauro Pereira, Felipe, representante do vereador Daniel Guerra, o vereador Jaisso Barbosa, o vereador Flávio Dias, o vereador líder do governo Gustavo Toigo. Queria cumprimentar o secretário do Meio Ambiente, o Adivando Reck, cumprimentar a representante da nossa secretária da Saúde, Delvanir da Silva. Queria cumprimentar a doutora Janaína, que representa o Ministério Público nesse ato. Queria cumprimentar o sargento Paulo César Rodrigues dos Santos, representando a nossa Brigada Militar, a Patran, representante da Brigada Militar, a Tenente Mileide. Cumprimentar representando o Conselho Regional de Veterinário, representando o Dr. Matheus Lange, a Juliana Milan, que representa ele neste ato. Queria cumprimentar do Centro de Medicina Veterinária Animal a doutora Giovana Dagnol. Representante das ONGs, da SUAMA, Fernando Tomazoni, do SOS Vida Animal Carolina, da PAC a Kátia. Queria cumprimentar do Brechó Chicão a Juliana e cumprimentar todas as pessoas que nesse momento, numa sexta-feira, hoje vêm para podermos falar um pouco e dar o pontapé inicial na questão do direito dos animais. Neste momento, eu acho que só gostaria de passar a nossa forma que nós vamos hoje decorrer desta nossa primeira audiência pública, que nós vamos passar a palavra aos representantes, já nominado na abertura dessa audiência, e depois nós abriremos para as inscrições. Os representantes que nós já nominamos, vão falar por um tempo de 5 minutos. Logo após, nós passamos a palavra, abrimos o espaço para que a comunidade, os representantes de entidades, possam se manifestar pelo espaço de 3 minutos, e após nós abriremos o espaço para os vereadores, fizemos as considerações finais, encerramos essa nossa primeira audiência pública. Só gostaria de já avisá-lo de antemão, de que nós pudéssemos, eu vou cronometrar o tempo, se manter dentro desse tempo. Por quê? Porque se nós começarmos 3 minutos, fala 5, nós vamos levar aqui muito tempo. Sei que gostaria de um assunto tão importante e relevante que cada doutora, pudesse falar 5, 10, 15 minutos. Mas nós temos que se organizar da forma que nós possamos também. Já quero de antemão dizer que esta comissão estará recebendo por escrito, após todo o período da semana que vem, as manifestações que não foram feitas através desse espaço, podem nós encaminharmos para essa comissão, que nós vamos dar andamento, que o objetivo da comissão é ouvi-la, toda a comunidade hoje, as pessoas envolvidas, e assim que nós ouvirmos, que nós colhermos os depoimentos, fazermos o trabalho
que nós estamos procurando buscar as informações, nós estaremos concluindo o trabalho ainda esse ano e sugerindo o que a decisão dessa comissão ao nosso prefeito, para que possamos resolver de uma vez por todas essa questão dos animais. Então, quero deixar bem claro que o objetivo dessa Comissão Especial de Direitos dos Animais é hoje, nesse momento, ouvi-la. Toda a comunidade presente, já agradecemos de antemão, mas o que nós queremos é acharmos, juntamente com a comunidade, com o poder público, uma saída para que possamos resolver, de uma vez por toda, a questão dos nossos animais. E quando eu falo de animais, eu não falo só de cachorros e gatos, mas sim de todos os animais que vivem hoje na nossa cidade e que nós temos o dever, a obrigação de zelar pelo cuidar, por uma boa estrutura para eles, mas que também nós possamos estar pensando com os pés no chão. Não adianta nós sonharmos que nós vamos resolver, que não vai ter problema em Caxias, que vai ter problema, sempre vai existir problemas, mas o que nós possamos é dar um passo à frente e sim iniciarmos um trabalho para que possamos realmente fazer com que Caxias, que os animais, que os responsáveis, que os proprietários também tenham as suas obrigações e que possam colaborar com esse processo, com esse desenvolvimento, para podermos resolver esta situação. Neste momento, eu gostaria de passar a palavra, começando pela secretaria, que hoje responde por a questão dos animais, que é a nossa representante, Delvair da Silva, que representa a nossa secretária da Saúde. Por favor, pode se dirigir à tribuna, e a senhora tem, a partir deste momento, 5 minutos. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente de colocar para vocês que dentro da Secretaria da Saúde existe um setor chamado de Vigilância Ambiental em Saúde, que atualmente é a gestora desse trabalho com os animais na Secretaria da Saúde. O que é a responsabilidade desse setor? É trabalhar com os fatores condicionantes e determinantes do meio ambiente que possam causar algum problema de saúde pública, seja ele na parte de animais sinantrópicos, animais domésticos, água de consumo humano, entre outros. E, falando um pouquinho especificamente nessa questão relacionada aos animais, o município, no caso, na Secretaria Municipal da Saúde, atualmente tem 2 convênios que realizam algumas atividades. Além disso, a Vigilância Ambiental trabalha com a fiscalização, principalmente nas questões relacionadas à saúde pública. Mau cheiro de animais. Todas as denúncias vêm até o nosso setor e a gente visita esses locais. Com relação aos 2 convênios, atualmente a Secretaria dispensa R$54 mil para a SUAMA e R$59 mil para a castração de animais mensais. E só trazendo alguns dados para colocar em discussão com relação às castrações. Desde o ano de 2008, iniciou-se essa atividade e temos até o momento 34.993 animais castrados. E em 2011, quando em 2010 se começou a microchipagem de animais, já começou a se encontrar animais soltos na rua. Isso nos leva à prova da importância da microchipagem. Então, 56 animais foram encontrados e, nisso, a Secretaria Municipal da Saúde pode autuar os proprietários e, enfim, buscar essa responsabilidade. Afinal, estamos falando de posse responsável de animais. E só se faz isso se a gente sabe quem é o proprietário dos animais. Então, assim, hoje a gente veio até para ouvir bastante, muito mais do que falar. Eu só trouxe alguns dados para iniciar o debate. Muito obrigada. Muito obrigado, nossa representante, a nossa secretária. Neste momento, eu quero convidar para fazer
Uso da palavra a senhora Giovana, que representa a veterinária responsável pela castração. Por favor, na tribuna. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Eu vim representando a Animale. Nós estamos realizando um trabalho, está completando 3 anos, e vim como uma forma de mostrar para as pessoas como que funciona as castrações feitas pela nossa clínica e tirar as dúvidas de quem tiver qualquer dúvida, a gente está disponível para tirar. Tá? Então, primeiramente, na questão de números, nesses 3 anos que nós estamos atuando, nós temos ali 23.800 castrações e microchipagens realizadas somente pela Animale. Tá? Desses animais, 13.426 são caninos, 10.374 são felinos. Tá? Com relação a machos e fêmeas, que é muito importante castrar os dois, tá? Mas, independente do sexo dos animais, a gente indica que faça dos dois. Tá? A adesão das pessoas é mais para fêmeas. Tá? Então, nós temos aí 70% de fêmeas, gatas e cadelas castradas, e uma média de 30% de machos. Tá? No momento, nós estamos com 4 veterinários trabalhando na clínica. Tá? Nós fazemos a coleta desses animais na casa dos proprietários ou nos endereços cadastrados nas UBSs. Fazemos uma triagem nesses animais quando eles chegam na clínica, o exame clínico neles, fazemos anestesia, microchipagem, higienização, a castração, e eles ficam conosco até a completa recuperação para poder ser entregue para o proprietário no final do dia, já nas melhores condições possíveis. Né? Esses animais são orientados na hora que nós pegamos eles em casa e na hora que nós devolvemos. Qualquer problema no percurso, qualquer alteração nesse animal, até alterações que não têm a ver com a castração, algum ferimento que o animal tem, algum parasita, alguma coisa, a gente costuma ligar para as pessoas também, informar, para que elas tenham algum cuidado com esses animais depois da castração. Tá? Com relação às UBSs que nós estamos fazendo as coletas dos animais, são 46 postinhos que são autorizados a cadastrar essas pessoas. Dentre todos esses postinhos, se for fazer a lista das regiões que nós atendemos, bairros, vilas, condomínios, enfim, nós atendemos até hoje 137 comunidades diferentes. Então, a Animale está em locais que muitas vezes ninguém chegou para ver esses bichos. A gente foi em lugares que, para chegar lá, só para ir, são 40 quilômetros. Então, a gente faz 40 para ir e voltar, e depois, no período da tarde, a gente faz essa mesma quilometragem para devolver os animais. Então, Criúva está sendo atendida, Vila Cristina, Galópolis, que nem é tão longe, mas, enfim, Vila Oliva, Santa Lúcia do Piaí, são todos os locais que nós também fizemos a castração abrange também as comunidades mais distantes. Tá? No momento que a gente tem a dizer isso, estamos abertos para qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está aqui para resolver. Obrigada. Muito obrigado, Giovana. Antes de eu passar a palavra ao nosso secretário de Meio Ambiente, Adivando Rec, eu gostaria de cumprimentar o coordenador da 25ª Região Tradicionalista, o senhor Enor, velho, cumprimentar todos os representantes das entidades que se encontram presentes nesse momento e dizer que, a partir desse momento, a Rafaela, que é a nossa assessora, está aqui, o João, para as pessoas que quiserem se inscrever, levantam a mão e ela vai lá e anota o nome para depois nós darmos a sequência, ok? Então, os que quiserem se inscrever, por favor, ela está ali, só vocês se inscrevem e não tem problema nenhum, depois nós vamos ouvi-las. Convidamos, então, nesse momento, o nosso secretário, por favor, na tribuna, secretário, o nosso secretário de Meio Ambiente, o senhor Adivando Rec. Uma boa noite, vereador Joarce, os demais vereadores presentes aqui, nossa promotora, representante aqui também da Secretaria de Saúde,
demais vereadores presentes. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Fico bastante feliz em ver tanta gente aqui interessado nesse assunto que é muito polêmico, mas que nós percebemos que há um avanço dessa consciência coletiva, dessa consciência pela posse responsável e dessa consciência de que os animais são mais do que um problema de saúde pública. Todo problema a ser resolvido, ele passa por um reconhecimento. Este problema, ele não é um problema de hoje, não é um problema que se consiga resolver também da noite para o dia. Não basta investimento público, é necessário, além do investimento público, colaboração. A responsabilidade aqui, como eu já disse, ela é coletiva. A Secretaria do Meio Ambiente, ela, dentro do município de Caxias do Sul, ela não tem uma responsabilidade direta com esta questão dos animais, mas, de qualquer forma, nós nos sentimos responsáveis por esse tipo de ação. Contratualmente, nós, uma das únicas situações em que há a participação financeira da Secretaria do Meio Ambiente é em relação à coleta de animais mortos em vias públicas. Existe um contrato firmado com a Codeca de prestação deste tipo de serviço público. Enquanto em alguns municípios, pela organização administrativa, a competência é da Secretaria de Meio Ambiente, em outros municípios, há secretarias que foram montadas exclusivamente para tratar deste assunto, e no município de Caxias do Sul há uma responsabilidade mais direta da vigilância ambiental, tratando do problema do grande número de animais em vias públicas, de animais que, na verdade, sofrem com esse problema de falta de posse responsável. É um problema público. Nós não nos furtamos aqui desta necessidade de tratar deste problema, e é por isso que vocês encontram aqui esse número de representantes da administração pública para ouvir e para, em conjunto, buscar soluções para esses problemas que, na verdade, são mais graves até do que possa aparentar. Muito obrigado, e nós estamos à disposição para enfrentar esta situação, para enfrentar esse debate, para ouvir e, em conjunto, buscarmos soluções para esse problema. Obrigado. Obrigado, nosso secretário, Adivando Reck. Neste momento, então, chamamos a representante do Conselho Regional Veterinário, a Juliana Milan, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Queria agradecer pelo convite de estarmos aqui hoje, representando o Conselho de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, que é um conselho de cada um de nós, médicos veterinários. Cada um de nós, médicos veterinários, e cada um está engajado em suas comunidades, sempre visando o bem-estar animal. E todas as iniciativas de cada ONG, de cada prefeitura do estado, bem como essa nossa prefeitura, que vise minimizar o problema de animais abandonados e o problema de posse responsável, também diz respeito ao Conselho. Nós estamos sempre à disposição de cada um de vocês, cada coletividade, cada organização que vise exatamente o bem comum e não a sua autopromoção, está sempre dentro do Conselho, tem sempre a mão do Conselho estendida. Sempre que vocês precisarem de qualquer coisa que vise
os animais estarem cada vez melhor e mais confortáveis, contem conosco. Obrigada. Muito obrigada, Juliana. Neste momento, nós queremos convidar a doutora Janaína de Carli, que representa o Ministério Público hoje, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite e também parabenizar a Câmara de Vereadores por essa iniciativa, e faço isso na pessoa do vereador Joarce. Eu vim aqui para ouvir eventuais propostas da comissão e também a comunidade, porque entendo que nessa questão dos animais, Caxias, apesar de ter tido alguns avanços nos últimos anos, como o repasse mensal que a prefeitura faz à chácara da Soama e também com a implementação do programa de castrações público, entendo que Caxias pode e deve avançar muito mais nessa questão, porque os animais, segundo a nossa Constituição Federal, no artigo 225, são seres tutelados pelo Estado. Tanto são tutelados que a legislação infraconstitucional, como, por exemplo, a Lei dos Crimes Ambientais, ela tem um capítulo específico sobre a proteção à fauna. E dentre os crimes ali previstos, existe o crime do artigo 32, que é o crime de maus tratos, ou seja, qualquer ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar um animal é considerado crime. Entendo que essa audiência pública é o canal para a discussão de ideias e de sugestões nessa questão da proteção dos animais. Se poderia pensar, talvez, na criação de uma secretaria especial de direitos animais, como existe em Porto Alegre, ou, quem sabe, uma coordenadoria dentro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, porque, como já foi colocado aqui até pelo próprio secretário, entendo que essa questão não se restringe à saúde pública. Ela é bem mais ampla, ela é uma questão ambiental, por isso entendo eu que seria atribuição também da SEMA que existisse ao menos uma coordenadoria, um setor dentro da secretaria que tratasse desse assunto. Porque hoje em dia o que a gente vê na prática é que a fiscalização de maus tratos, por exemplo, ocorrem a partir das ONGs, que nos encaminham denúncias ou representações, da PATRAN também, que nos auxilia quando nós requisitamos vistorias, mas não existe dentro da prefeitura um órgão específico que possa fazer isso, que possa trabalhar com isso. E também não há, em Caxias do Sul, um órgão municipal que pense e execute políticas públicas que tratem dessa matéria da guarda responsável de animais. Então, acho que é muito importante essa audiência pública para a gente discutir, então, a criação de um órgão dentro da prefeitura visando que trate desse tema. Obrigada. Muito obrigado, doutora Janaína, neste ato representando o Ministério Público. E para encerrarmos aqui, então, das autoridades que compõem a mesa, nós gostaríamos de passar a palavra ao senhor Agenor Basso, que nesse momento, secretário, representa o nosso prefeito, Alceu Barbosa Velho. Uma boa noite a todos. E na condição de representante do prefeito, que na verdade deveria estar aqui o secretário Marrachinho, mas ele, por uma situação particular, solicitou que eu estivesse aqui, me pronuncio da seguinte forma. Nos anos que eu tive a oportunidade de estar aqui na Câmara de Vereadores, por 2 vezes, essa questão dos animais, ela foi, assim, vivamente debatida aqui. Infelizmente, nunca com uma solução efetiva.
a consciência em relação à proteção dos animais, ela cada vez mais está presente e se ampliando. Tenho dito, em algumas ocasiões em que o vereador, principalmente o Flávio Dias, esteve conversando no gabinete, na condição de secretário de governo, que o atual governo está vivamente interessado em encontrar uma solução, mas que seja uma solução definitiva. Aquilo que a doutora Janaína coloca, coincidentemente, é o pensamento que vejo no governo. A importância deste ato de audiência pública que está sendo efetivado pelo Poder Legislativo faz com que só tenhamos que cumprimentar o Poder Legislativo por estar fazendo essa audiência pública, porque é fundamental a participação da sociedade na solução. As soluções não podem vir de cima para baixo. Elas precisam cada vez mais, e a sociedade quer isto, quer participar, e é o que o governo atual do nosso prefeito Alceu Barbosa Velho deseja, quer e espera ter, através dessas audiências feitas pelo Poder Legislativo, que aconteça. A questão não é tão singela como se pode parecer. E também não pode ser dispersiva, como vem acontecendo. Ou seja, o Poder Executivo fornece dinheiro, dá dinheiro, tenta dar suporte para uma situação, para outra. Isto não pode continuar. É fundamental que se estabeleça uma política de governo para solucionar essa questão dos animais. Não há como nós continuarmos da maneira como nós continuamos. E, nesse aspecto, é fundamental a participação da sociedade, é fundamental aquilo que o Poder Legislativo está fazendo, de ouvir a sociedade, de ter contribuições da sociedade para que não se estabeleça uma secretaria, mas que haja uma coordenadoria com um plano, com um programa, com visão ampla, extensa, de longo prazo, para a solução dessa questão dos animais. Então, porque, na verdade, a questão dos animais não é somente dinheiro. Tem que se estabelecer a questão educacional, tem que se preservar de todas as formas, porque nós fazemos parte desse universo e nós não somos diferentes dos animais. Já dizia Aristóteles, nós somos um animal racional. Nesta condição é que nós temos que agir e tentar fazer um programa, e nesse sentido o poder público municipal está aberto e quer a participação de todos para que se resolva de uma vez por todas essa questão dos animais. E não tenhamos aqui abnegados, como é o caso do Flávio, como é o caso da Corina, como é o caso do pessoal da Suama. Ou seja, nós temos cidadãos que realmente se envolvem, e se envolvem até pessoalmente, para buscar a solução. Isso não pode acontecer. É a sociedade, é o poder público, somos todos nós, mas liderados pelo poder público, a buscar uma solução que seja definitiva, não dispersando o dinheiro público, mas aplicando corretamente o dinheiro público em favor da proteção dos animais, em favor da valorização dos animais e de nós mesmos, que no fundo nós somos também, fazemos parte desse universo que estamos aí também na condição de animal racional e que racionalmente tem que buscar uma solução para isto. E o Poder Executivo, através do Dr. Alceu Barbosa Velho, prefeito, busca e espera de todos os que estão aqui uma contribuição efetiva nesse sentido. Muito obrigado, nosso secretário Janor Basso, representando o Executivo nesse momento.
E nesse momento, então, eu abro o espaço de 3 minutos a cada representante de entidade ou mesmo da sociedade que se inscreveram, que são 10 pessoas, para se dirigir à tribuna e fazer o seu pronunciamento. Começamos, então, com a Kátia Kish, da PAC, por favor. E já gostaria de, só um pouquinho daí, a Kátia, por favor, já gostaria de que fosse já ficando aí meia pronta a Juliana Beretta, do Brechó do Chicão, que aí é a próxima escrita. Por favor. Boa noite a todos. Bom, em primeiro lugar, aqui eu vou dar uma breve da importância da microchipagem em Caxias. O que nós queremos é que seja obrigatória a microchipagem em todos os animais. Por quê? Com a microchipagem, vai incentivar a castração. Hoje a gente está com um grande problema que as pessoas que agem de má fé, quando recolhem um animal ou adotam, não querem castrar o animal justamente por pensar em abandono. Então, se o animal está microchipado e ele for abandonado, ele vai ser identificado. A importância da microchipagem justamente é isso, incentivar a castração. Porque quando a pessoa vai ser obrigada a castrar e vai ter um custo, vai procurar, sim, a castração pela prefeitura para ganhar esse benefício. Tá? Questão também da microchipagem é o abandono dos animais. Hoje a gente sabe que nós estamos no final de outubro, começa agora novembro até março, tá? O abandono aumenta cada vez mais. Com a microchipagem, a gente vai poder fazer com que as pessoas que abandonarem os animais no veraneio, que sejam punidas. É uma forma que a gente tem de punir os responsáveis e evitar que se crie mais abrigos, que não é a solução, criar mais abrigos. Os protetores estão lotados de animais que não são deles, não têm obrigação de estar recolhendo animal de pessoas irresponsáveis. Então, uma forma que a gente tem de punir as pessoas e até mesmo de fazer com que as pessoas evitem a procriação. Porque uma pessoa que vai colocar um animal para procriar, eu digo procriação clandestina, que é o nosso maior problema hoje em Caxias. Vai pensar 2 vezes porque vai ter custo. E ninguém vai comprar a vira-lata. Mas vai ter o custo da microchipagem ou vai ter que castrar essa ninhada. Então, é uma forma que a gente tem também de conter essa procriação. Outra coisa que a gente está tendo problemas também é questão, que foi falado, da Codeca. Nós, como ONGs, recolhemos animais atropelados e doentes em via pública e levamos para clínicas particulares que têm convênio com as ONGs. O que está acontecendo? O animal acaba entrando em óbito e nós estamos pagando um valor absurdo para a Codeca vir recolher esse animal. Um animal está sendo cobrado R$ 50,00 o deslocamento, mais R$ 4,00 o quilo. Sendo que, para uma ONG, pagar para um animal ser deslocado da clínica até a Codeca, um animal morto, tá, à base de R$ 115,00, a gente podia estar gastando isso em tratamento de um outro animal. Então, é uma coisa que a gente vai ter que rever muito bem isso, porque é um custo, tá, para uma ONG que não ganha verba pública como a PAC ou como a Amor Vira-Lata e que tem que fazer de tudo para conseguir arrecadar esse dinheiro para conseguir ajudar os animais. Obrigada. Muito obrigado a Kátia, que representa a PAC. Convidamos, então, a Juliana Beretta, representando o Brechó do Chicão. Já fica também já meia pronta aí para, logo em seguida, a Madalena, que é uma protetora. Boa noite. Estou aqui em nome do Brechó Chicão para apresentar as nossas reivindicações. Agradecemos essa oportunidade. O Brechó Chicão é um grupo de voluntários que nos organizamos. Fazemos um evento na universidade mensal e, com isso, levanta-se uma verba e que damos suporte às ações das diversas ONGs da nossa cidade. É uma parceria que tem dado certo, que está
com dados aqui eu posso trazer para vocês o resultado desses 15 meses de parceria com as ONGs. Nós temos aqui um resultado de 230 cirurgias, 627 atendimentos veterinários, 2.970 castrações e 458 averiguações de maus tratos. Todas essas atividades foram desempenhadas pela ONG APAC, a APAS, a SOS Animais e o Amor Vira-Lata, e o próprio Brechó, que também tem o seu programa de castrações. E, então, em nome desse trabalho, é que a gente se sente em condições de fazer algumas solicitações, que são as seguintes: que essa Coordenadoria de Proteção Animal assuma os atendimentos de maus tratos no que for possível, principalmente fornecendo fiscais para acompanhar os voluntários, porque os voluntários que vão sozinhos, eles correm, às vezes, riscos, né? E, então, com a presença de um fiscal ou da Guarda Municipal, esse trabalho seria bem mais facilitado. Que seja revista a política de castrações encaminhadas pelo poder público, aumentando o número de castrações mensais. A gente sabe que esse número é insuficiente, mesmo acrescentando a este número as castrações feitas do Brechó, ainda assim é insuficiente. Que sejam promovidas campanhas de vacinação para reduzir as doenças e também campanhas de conscientização para estimular a posse responsável e que haja também o controle dos chamados jogos de rinhas de quaisquer animais. São essas as reivindicações que fizemos aqui em nome do Brechó Chicão e pedimos esperamos que a gente tenha o apoio da Vossa Senhoria para concretizar a coordenadoria. Obrigada. Muito obrigado a Juliana Beretta, representando o Brechó do Chicão, pela sua manifestação. Convidamos a senhora Madalena, que é uma protetora, para fazer uso da palavra, e já deixamos, então, a próxima é a Fernanda Pereira, da AMOB Colina do Sol. Boa noite a todos. Eu sou uma protetora de animais do bairro do Risso, e eu gostaria de saber, a gente pega muito animais da rua para castrar, tá? O chip sai no documento da gente, né? Eles são da rua, a gente tem que ficar com eles ou a gente pode largar aonde a gente pegou? E outra coisa, esse negócio das feirinhas de animais que estão exigindo agora a vacina, não é todas as voluntárias que têm possibilidade de comprar a vacina. Digamos que uma voluntária tenha 15, 20 bichos para botar na feira, como é que ela vai conseguir comprar as vacinas para dar, que tem que ter a carteirinha e tudo, assinada por veterinário, carimbada por veterinário e tudo. Isso aí a gente não tem condições. Que nem eu tenho 25 animais no meu pátio. Eu não ganho ajuda de instituição nenhuma, mas eu cuido deles. E como é que eu vou comprar vacina para eles? Eu sou aposentada. Eu ganho um salário mínimo. Mas eu adoro eles, eu não vou largar eles na rua. O que eu posso fazer por eles, eu faço. Quando eles não têm ração, eu faço comida. E essa história agora de ter que vacinar os animais para botar na feira, não tem condições para nós. E tinha que resolver isso aí também. E esse negócio dos cachorros, a gente pega da rua para castrar, porque tem mãezinha que fica na rua, abandona as cachorras na rua, a gente castra. Só que a gente vai amontoando no pátio. E como é que a gente faz para sustentar quando a gente não pode? Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Muito obrigado.
a Madalena, que é uma protetora. Gostaria de convidar, então, a Fernanda Pereira, da Móvel Colina do Sol, e já o Fernando Tomazoni, depois da Suama. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, na verdade mesmo, eu estou aqui para ter uma resposta de alguém. Como presidente da Móvel Colina do Sol, a gente está enfrentando, não só meu bairro, né, como toda a cidade, que ainda hoje no Pioneiro eu vi uma notícia, carteiros, Codeca, SAMAI, RGE, ninguém mais está querendo entregar comprovantes, cartas, nada, por causa dos cachorros de rua. No meu bairro, principalmente, está acontecendo bastante. Moradores adotam esses cachorros, mas deixam eles nas ruas, né? Eles ficam na rua, eles fazem a casinha na beira da calçada mesmo, é feita a casinha pelos próprios moradores, mas esses cachorros estão achando que são donos do local. Então, o que acontece? Eles estão atacando as pessoas que passam na rua, os carteiros. O próprio fiscal dos carteiros já me falou, ó, não vamos mais vir entregar a correspondência no seu bairro. Então, como que nosso bairro vai ficar? Sem carteiro, sem Codeca, sem serviço nenhum por causa dos cachorros. Então, eu gostaria de saber qual providência que eu tenho que tomar, com quem que eu tenho que falar, se a prefeitura, se algum vereador, se alguém me ajuda a tomar alguma providência quanto a esse tipo de problema que a gente está enfrentando em toda a Caxias do Sul, não é só no meu bairro. É só isso que eu gostaria de saber. Obrigada. Muito obrigado. A Fernanda. Gostaria de convidar o Fernando e depois, em seguida, a Karina Melete, da SOS Vida Animal. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Então, eu sou o médico veterinário responsável pela SOAMA, eu vim falar em nome da SOAMA. A SOAMA tem um ponto de vista bem parecido e que as outras ONGs acabaram comentando, e que eu acho que é o que tem que ser focado. Acho não, a SOAMA tem convicção que enquanto não focarmos na origem do problema, não vai ser resolvido. E a origem começa com educação, a educação ampliar, a educação em bairros e nas escolas. A SOAMA atualmente já atingiu 17 mil crianças e adultos, né? Amplificar, aumentar, atingir essas pessoas através da educação, punição de maus tratos, né? Criar equipes de fiscalização de maus tratos, funcionários concursados, né? E outra parte muito comentada é aumentar as castrações com microchipagem. Atualmente eu tenho a vivência de segunda a segunda dentro da chácara da SOAMA, né? Atualmente a gente está recebendo em média de 60 animais mensais, tá? Desses 60 animais mensais, quantos devem ter donos, né? Se eles tivessem microchipados, a microchipagem já está tendo efeito, né? Direto com a vigilância ambiental, com o Rogério, veterinário, eu estou tendo contato bastante, porque está chegando muitos animais microchipados a nós e nós estamos conseguindo, então, encontrar os donos, né, punir os donos se for necessário, né, autuar os donos e mudar, então, o destino que seria um animal num abrigo, né, que provavelmente viveria o resto da vida num abrigo. Então, a SOAMA foca novamente que a microchipagem tem que ser amplificada, que nem a Kátia falou da PAC, né, tem que ser amplificada, a castração, aumentar o número de castrações através da prefeitura, né? Porque não adianta ficar recolhendo animais que muitos têm donos, né? É só entrar nos bairros que tu vai ver que os animais vivem soltos, e se esses animais estivessem microchipados, eles as pessoas elas se responsabilizariam por esses animais. Então a SOAMA tem essa convicção, não adianta aumentar verbas para abrigos, ou aumentar abrigos, ou criar novos abrigos, e sim ir direto no foco. Claro, depois que o foco estiver funcionando, tiver as castrações funcionando, a microchipagem, tiver sim uma educação com o tempo, voltar a se preocupar, então, o que fazer com os animais que não têm dono, né?
porque a maioria, sim, tem dono. A maioria tem dono. A SOAMA atualmente está conseguindo reduzir a entrada de animais porque a gente está tendo parcerias com equipes de maus tratos, né, através de Romanci, a Terezinha. Estamos conseguindo, então, identificar muitos desses donos, né. Então, a SOAMA foca nesse ponto de vista que nós temos que ir direto no foco e a gente espera, então, que as coisas comecem a andar daqui para frente. Muito obrigado pelo convite e ficamos às ordens aí para qualquer esclarecimento. Obrigado, Fernando. Gostaria de convidar a dona Corina Melete, ela que representa a SOS Vida Animal, para fazer uso da palavra na tribuna. E logo após, José Carlos, que é protetor. Logo em seguida, Zildane da MOB Vila Amélia. Mas pode vir tranquilo, sem problema nenhum, nós vamos aguardar e seu tempo está assegurado. Boa noite a todos. Bem, o que eu vou falar é um discurso que cada vez que eu falo, ele continua a mesma coisa. Eu sempre me refiro às castrações feitas errada, numa maneira errada, e que enquanto continuar assim, não vai melhorar nada. Em primeiro lugar, cadelas de rua, que são as que mais precisam, não são feitas. Quem ajunta os animais, as cadelas de rua, são os voluntários. E aí eles têm que levar na clínica e chipar no nome de cada um que leva. Aí, se pegarem na rua, a doutora Janaína, eu acho que até ela aceita alguma coisa, mas é complicado, tá? Outra coisa, ter que ter 20, primeiro eram 15, agora é 20 para poder irem na UBS a juntar. Até que juntar as 20, a metade já procriaram de novo. Então, isto é assim, castra 20 daquelas, 10 já começaram a procriar, daí então já estão nascendo 50, 60. Então, isso não vai melhorar nunca. A única coisa que eu sempre gosto de falar e dizer que isso está errado e muito errado. Porque o contrato diz que tem que ir na casa buscar e devolver, que não é feito. As voluntárias aí botam animais dentro do carro, que tem pessoas aí que não tem para levar. Agora que não pode mais levar lá, parece que o Rogério. Então, elas têm que reunir uma quantia de animais na casa de alguém para irem buscar, mas tem que ser 15 a 20 animais. Isso tem que mudar. É só isso. E acho que é uma das coisas de muita... É isso aí. Obrigada. Muito obrigado, dona Corina. Da SOS Vida Animal, gostaria de convidar o José Carlos, protetor. Boa noite a todos. Eu estou aqui representando os protetores, porque eu vi que até agora se falou em ONGs, se falou em SOAMA, se falou em uma série de entidades, e os protetores são meio que esquecidos, né? Só que se não fôssemos nós os protetores, quem vai juntar os bichos de rua abandonados, que precisa ser castrados, somos nós. Porque o pessoal não vai na unidade básica de saúde colocar o seu CPF para um animal que é abandonado. Porque ele sabe que pode surgir problema. Gente, e quem abandona animal, o cara que, por exemplo, lá do Desvio Risso, não vai abandonar animal na rua dele. Ele leva o animal lá para a NARREC. Então, lá aparecem os bichos. A gente chega lá, esse animal está castrado? Não, não é meu. Vocês não vão na unidade básica se inscrever, porque a gente dá toda essa explicação. Quando se fala no CPF, ninguém quer saber de castração.
Gente, os bairros estão minados de animais que precisam ser castrados. E eu falo isso porque eu vivo nos bairros diariamente. Então, fazer demagogia aqui, dizer que o chip é importante, esses animais de rua, quem é que vai assumir o chip? Nós estamos assumindo o chip, depois vem a vigilância ambiental criar problema, como já está acontecendo. A vigilância ambiental, toda vez que a gente precisa de alguma coisa, eles dizem assim, se estiver dentro da lei, nós vamos fazer. Só que nós nunca fomos atendidos. A ex-secretária disse que nós éramos voluntários porque nós queríamos. A secretária atual chegou ao ponto de dizer que os animais de rua têm que procurar as ONGs. Aí eu pergunto, que dinheiro a secretária da Saúde repassa para as ONGs, que se não fosse o brechó, que ajuda alguma coisa para APAS, para PAC, para Amor Vira-Lata, para SOS Animais, gente, a gente não tem um centavo. E toda vez que a gente procura um vereador... Aí eu faço outra pergunta, gente. De 16 vereadores, passamos para 23, porque disseram que isso era bom para resolucionar os problemas da cidade. Só que nós chegamos em outubro para conseguir termos uma audiência. E os animais estão ali nos bairros, gente. Tem cadelas grávidas por tudo que é lugar. Bichos jogados nos containers. Bichos só com olho, sem rabo. Aí quando tu quer levar, tu não sabe onde levar. Aí a gente diz assim, ligam lá em casa. Porque se ligamos para a patranga não atendeu. A SOAMA não tem telefone. A SOAMA não atende. A SOAMA atende quem ela quer. Eu tenho experiência de levar bichos para a SOAMA e ser escorraçado da frente da SOAMA, gente. Aonde que eu vou botar o bicho? Aonde? Então, agora eu faço a seguinte pergunta. Alguém conhece a Lei 24.645, de 10/7/1934? Vejam, a lei é quase bisavó, se ela não é tartaravó. A lei diz o seguinte, ainda em vigor, em seu artigo 1º, que todos os animais existentes no Brasil são tutelados do Estado. Portanto, se o Estado é tutor, cabe a ele as obrigações concernentes à tutela de todos esses animais do país. Então, quando a gente chega na vigilância ambiental e a gente fala alguma coisa, a gente tenta conversar, sempre vem a resposta assim, se está dentro da lei. Gente, a lei maior está aqui. Por que que essa lei maior não se atende, não se fica dentro dessa lei? Se está na Constituição. Por favor, se o senhor puder concluir, que eu já lhe dei mais um Sei, minuto. eu vou concluir. E agora, então, veio mais uma nova norma da vigilância ambiental, que diz o seguinte, não se pode levar mais bichos para a clínica, porque nós estávamos levando os abandonados, porque tem que juntar 20, 30, não sei quantos num lugar. Mas, gente, tem que buscar um no Vila IP, outro na Vila Amélia, o outro no Reolão, para as 8h30 está entregue 20 animais, isso aí tem que mudar. Porque este tipo de castração dessa forma não dá. Os abandonados, os de rua, os que não têm dono, Caxias do Sul não está castrando. É isso aqui. Muito obrigado, senhor. Ao senhor José Carlos, protetor. Convidamos a Zildane, da MOB Vila Amélia, por favor, para fazer seu pronunciamento. Boa noite a todos. Eu sou presidente da MOB Vila Amélia e eu vou fazer breve, porque eu estaria repetindo o que a companheira lá do Desvio Risto já falou e o que esse cidadão aqui, por último, falou. É o que a gente sente na pele. Eu moro num bairro que tem pessoas de fora que vêm e soltam os animais ali. Isso é muito triste, é lamentável. Então, assim, eu sou favorável à colocação de chip, desde que abra uma exceção para o animal de rua, porque eu acredito que chip se pode ser usado para aquele animal que tem um proprietário. Aquele que não tem, aquele que mora na rua, aí ele vai estar sendo discriminado, porque o dono dele já jogou ele para a rua e agora ele não vai ter esse direito. Então, eu acho assim que o direito deveria de ser para todos.
É muito complicado quando a gente precisa de uma ajuda com relação a recolher animais. Infelizmente, eu já precisei para recolher animal já praticamente semi-morto. Foi difícil. Foi na época que eu estava na faculdade, eu cheguei a perder uma aula para poder estar assistindo esse animal até que o pessoal chegasse. Agradeço muito o pessoal da equipe da Dona Terezinha lá do Fátima, não sei se ela está aí, foi ela que me ajudou. Então, assim, temos vários problemas. Eu já fiz ofício no mês de junho, e não estou aqui só falando com relação aos animais soltos no loteamento Vila Amélia, mas em toda a redondeza. Eu fui vítima de nas minhas férias, eu tive todas as minhas férias comprometidas, porque um animal de rua me pegou e eu tive uma perna infeccionada. Então, assim, eu já fiz vários protocolos via Alô Caxias e eu ainda não tive retornos. Temos várias denúncias dentro da minha própria rua de animais perigosos, animais que ficam soltos, que atacam crianças. Não sei o que foi feito até então, mas as reclamações são constantes, é diariamente, e a gente se vê muitas vezes pressionado sem saber o que fazer. Porque um presidente de bairro pode trazer para o poder público a demanda, mas em si não consegue fazer nada. E a gente acaba muitas vezes, inclusive quando eu fui atacada por esse animal, teve pessoas que disseram assim, ainda bem que foi você para ver se tu faz alguma coisa. O cachorro que me mordeu não foi dentro do meu bairro, foi no Rosário, e infelizmente foram feitas várias denúncias e o cachorro está lá, solto, atacando criança. Já teve várias denúncias do mesmo cachorro e ele continua lá. E provavelmente que deve de ter um dono, porque tem o portão dele, entra e sai. Então eu peço, por favor, que se tome uma providência assim, e que esses pobres animais de rua, os coitados, que eles venham ter direito na castração, sim. Porque não tem. Eu jamais colocaria o meu CPF, porque provavelmente depois eu vou ser punida por causa desse animal. Obrigada. Muito obrigado, Zildane. Gostaria de convidar Idiate, protetora, por favor. E logo após, o Inácio Azambuja. E, para encerrar, o Francisco Hélio, do bairro Diamantino. Boa noite. Eu sou a protetora das pombas da praça. Há 10 anos que eu alimento elas. Pago com meu dinheiro, eu deixo de comer, mas não deixo elas sem comida. Água e comida. Então, eu estou tendo problema, que inclusive até me humilho na praça. Uns que trabalham ali, inclusive o José Vac, ele me disse várias coisas, que até eu disse para ele, eu vou te processar. Então, é o seguinte, eles não querem, agora está interditada a praça. Então, tem uma da Codeca, uma baixinha, que ela se acha assim, que ela ali mandona. Então, ela não deixa eu colocar a comida ali, porque está interditado. Eu disse, mas vocês estão interditando tudo? E elas vão comer aonde? Em cima da árvore? E eu não vou deixar elas sem comida. Então, é o seguinte, eu gostaria, porque uma vez, até eu falei com o secretário, ele disse que eu podia dar em cima da laje do banheiro, antes de o banheiro ainda ser modificado. Mas ela continua a laje. E eu gostaria de dar em cima da laje, porque ali elas não incomodam ninguém. E elas ficam escondidinhas ali, ninguém... Elas comem quietinhas ali e depois elas voam, porque todo animal, a pomba também é um animal, ela tem vida, ela precisa comer e tomar água. Então, eu faço esse sacrifício, pode chover, eu gasto 16 quilos de ração por dia, do meu dinheiro. Ninguém me ajuda, mas eu não deixo de dar comidinha para elas. Então, é o seguinte, eu gostaria, sim, eu já fui no Ministério Público, o tenente lá, expliquei a situação, ele disse assim, a senhora continua dando comida. Se vier alguma notificação para a senhora traga aqui que nós vamos lhe defender. Então, vereadores, se vocês votarem alguma coisa, já sabem, tem alguém que vai me defender.
E outra coisinha. Outra coisinha. Tem um senhor que ele tem, tipo aquela coisa que tem farelo, arroz, coisa, lá numa colônia. Então, ele pediu para mim que ele levaria todas, porque ele disse, eu sei que a senhora gasta, e eu sei, e eu tenho bastante comida lá, mas eu quero um papel assinado, que eu posso levar. Ele já tem tudo o aviário pronto lá para elas, pombal, porque a pombinha tem que tirar os ovinhos para ela não dar cria, porque ela não entende o que é sexo, ela faz em qualquer lugar. Então, tem gente que diz que dando muita comida, elas dão mais cria, não é verdade. Tanto faz com comida, sem comida, elas não têm perigo, elas querem saber, né? Então é o seguinte, eu só quero dar em cima do teto do banheiro, que alguém me dê uma autorização, porque eu gosto também de não ficar muito exposta, sabe? Porque as pessoas me xingam muito na praça, porque tem aqueles que gostam e aqueles que não gostam, né? E eu faço a minha coisa direitinho ali quieta, mas se vier me xingar... Por favor, se meu a senhora marido puder sempre concluir. dizia, ele era militar, ele dizia assim, nunca briga, mas se brigar contigo, te defenda. Então, é isso aí. Obrigada. Muito obrigado, Elaine. Gostaria de convidar o Inácio, a Zambuja, representando a PAC, para fazer uso da palavra. Bom, em primeiro lugar, o meu boa noite a todos. Eu fico muito feliz de ver todas as pessoas aqui, né, na luta para a proteção dos animais. Eu sei que essa classe, essa categoria dos protetores de animais é uma categoria muito forte. Mas eu vim aqui, Joarce, quero cumprimentar também todas as pessoas que aqui compõem a mesa, pedir e reforçar que, se nós quisermos avançar na questão dos animais, nós precisamos trabalhar mesmo pela coordenadoria. Este será o caminho pelo qual nós podemos dizer assim que vamos avançar um pouco mais. Nós avançamos na questão das castrações, que o município não fazia, e hoje está fazendo. E para nós avançarmos mesmo, nós precisamos disso. Além da coordenadoria, nós vamos pensando mais adiante. Nós precisamos de uma coordenadoria que tenha veículo e fiscal para abordagem da questão dos maus tratos. Os protetores de animais já fazem isso, eu faço isso, e Romanci faz isso, muita gente faz isso, que estão aqui presentes, vão fazer abordagem, mete na cara e na coragem, né? Questão até que às vezes perigosa, mas nós vamos lá enfrentar as pessoas. Então nós precisamos crescer a coordenadoria, um veículo e fiscais. Esses fiscais, eles vão ter que ser, talvez infelizmente para o município, fiscais concursados. Por quê? Senão nós vamos ter problema com o Ministério do Trabalho, se nós fizermos a coordenadoria e colocarmos fiscais voluntários. Mas os voluntários não vão deixar de estar presentes de forma alguma, porque os voluntários realmente desta categoria, que eu chamo uma categoria dos protetores de animais, são realmente poderosos. O que faz o Brechó Chicão, o que faz o Flávio, o que faz um monte de gente, a Amor Vira-Lata, é impressionante. Vocês precisam até ver um dia, ir na universidade, assistir o que é o Brechó Chicão. Aí vocês vão começar a entender como é forte a categoria dos protetores de animais. Outra coisa que a gente precisa, além de tudo que já foi citado aqui, nós vamos pedir para a doutora Janaína, nós precisamos fazer para os animais uma justiça restaurativa também, como tem para as pessoas, para os humanos, para os animais, nós precisamos de uma justiça restaurativa. Como deve funcionar essa justiça? Agilizar e diminuir o sofrimento dos animais. Muitas vezes, a gente vê um animal sofrendo numa situação horrível, mas a gente faz abordagem no cidadão, intima ele que ele deve fazer isso e aquilo, e
não acontece. Então, o que nós precisamos? Não precisa isso passar pela promotoria, não precisa passar pela doutora Janaína, ela tem tarefas demais, mas um funcionário do Ministério Público que possa chamar imediatamente o cidadão, baseado, logicamente, em provas contundentes, em fotos, em fatos, né? E esta coordenadoria que eu falo para vocês pode fazer essa parte. Né? O cara tem uma queixa, ele tem foto, o senhor sabe como é que funciona? Traz aqui a questão que nós montamos um processinho e mandamos lá. Então, um funcionário vai, anota e chama o cara. Quem vai fazer a intimação para o cidadão, isso nós podemos resolver depois. Né? Intima o cidadão para que ele compareça no Ministério Público e, às vezes, só o fato de ele ter que ir no Ministério Público, ele já resolve a situação. Quando ele recebe a intimação, ele já melhora. Isso é minimizar o problema dos animais. Então, essa missão, eu quero conversar com a doutora Janaína, eu estou para me reunir já faz horas, para nós tentarmos executar a justiça restaurativa para os animais. Por favor, eu acho que era isso, o resto o pessoal já falou. Concluir, Inácio, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado ao Inácio, que representa a PAC. Gostaria, para encerrar o pronunciamento da plateia, dos representantes de entidade, dos protetores, das ONGs, gostaria de chamar o Francisco Hélio, do bairro Diamantino, e depois nós vamos passar a palavra aos vereadores, e aí vamos, se as autoridades gostariam de fazer um contraponto e até mesmo para fazermos o encerramento, eu vou abrir a palavra à disposição. O meu boa noite à mesa, vereador Joarce, parabéns pela iniciativa, vereador e nosso secretário Agenor Basso, secretário do Meio Ambiente, alegria em encontrá-lo aqui, a representante do Ministério Público, doutora Janaína, o vereador Flávio Dias, muito especial, e em nome do vereador Flávio Dias, cumprimento a todos os outros vereadores, e quero comunicar a todos que eu, seguidamente, estou aqui nesse plenário e, felizmente, os nossos vereadores, quase que de maneira unânime, têm se pronunciado por esta causa, o que me alegra muito. Quero dizer que eu sou um líder comunitário e sou um amado dos animais. E, graças a Deus, eu me esforço para retribuir isso e tenho resolvido também inúmeros problemas, porque eu moro numa rua de acesso à BR-116 e parece que tem um pessoal que, quando quer descartar de um animal, na frente da minha casa é a esquina ideal. Eu, nesse sentido, queria pedir a todas as autoridades aqui, os vereadores, a promotora, eu acho que nós temos que pensar em dar continuidade a este evento, e oxalá que ele cresça, mas também temos que normatizar uma série de coisas, abusos, e creio que, às vezes, as pessoas tomam determinadas atitudes até por uma certa ingenuidade de lidar com as coisas ou por não saber lidar. Eu, por exemplo, uma certa noite, chego da faculdade, era 11 horas da noite, tá 2 ou 3 vizinhas lá na esquina da frente da minha casa, lidando com 2 cachorros, um cachorro semi-adulto, um outro cachorro de 6 meses, no meio de um cobertor, gente. E aí elas se queixaram, olha, nós não sabemos o que fazer, porque provavelmente tem mais cachorro embaixo desse cobertor. Aí eu levantei, só tinha mais um realmente, e aí minha tristeza, gente. Fomos dar comida para os cachorros não tinham força para engolir, muito menos latir, faziam um grunhido ali. Aí o que vamos fazer? Digo, bom, o maior eu levo para casa, alguém de vocês leva o outro, vamos tratar da comida. Foi dar comida, ração não consegui mastigar, eu tive que dar comida cozida, tirar do meu alimento, que eu tinha nas panelas, eu tomar um chá lá, para dar para os animais. Então, por esse caso eu quero usar como exemplo. Nós temos que ter uma lei para responsabilizar quem deixou lá
esses animais. E assistindo por exemplo os outros casos. Outra coisa, pessoal, eu tive problema já, uma determinada época, eu morava num apartamento, num prédio que eram 42 apartamentos, e lá dentro daquele prédio acontecia de tudo em termos de animais. Tá? De ter morador que tem meia dúzia de animais, outro deixava solto no corredor e atrapalhava todo o prédio. Então, tudo isso nós temos que pensar em normatizar. Francisco, que já ultrapassou o seu tempo. Então, é por isso que eu falei em fazer um evento maior, para a gente tentar criar formas de administrar isso. Uma outra coisa é os excessos, gente. E como tem excesso, tá? Animais fora do padrão, muito grandes, ou quantidade de animais que atrapalha toda a vizinhança. Era essa a sugestão que eu queria deixar, porque eu sei que nós temos muito trabalho pela frente, gente. Mas eu acho que se nós somos uma sociedade civilizada, e como o nosso secretário Bassi falou, nós somos dotados de inteligência, raciocínio e sabedoria. Muito obrigado, Francisco, e por todos finalizar que nós usamos de todos os recursos, vamos usar dos recursos nesse sentido, gente. Meu boa noite. Muito obrigado. Desculpe se me alonguei. Gostaria, nesse momento, de pedir licença até aos vereadores presentes, vereador Flávio Dias, vereador Jaisso, vereador Mauro Pereira e o vereador Renato, para abrir o espaço, começando por o vereador Flávio Dias, ele que é uma pessoa que representa também uma ONG e que tem também trabalhado bastante e que faz parte dessa comissão. Por favor, vereador Flávio Dias, vamos abrir o espaço de 3 minutos, se o senhor quiser usar a tribuna, ou pode ser aí mesmo da sua... O senhor que sabe. Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa, cumprimentar a promotora Janaína e a todos os vereadores presentes e as autoridades. Eu queria aqui comentar alguma coisa e reforçar o que algumas pessoas falaram. O que o Zambu já falou. Nós temos que correr atrás agora de uma coordenadoria urgente e já pensar em algo mais maior, para poder dar sustentabilidade a esses animais de Caxias do Sul. Muito importante que o Azambuja falou, porque vai agrupar todos os problemas que nós temos hoje, com certeza. Quanto àquela senhora da MOB que falou dos cachorros, realmente, em todos os bairros, a gente recebe ligações que o pessoal não está mais conseguindo entrar que faz o trabalho. Nem carteiro, pessoal que tira a conta de água, conta de luz. Os cobradores até dizem que é bom que não chegue lá. E agora mesmo à noite, hoje eu recebi 3 chamados. O último chamado que eu recebi agora foi da Coab São Vito, que soltaram 3 animais a semana passada lá, grandes e bravos. E eles não sabem mais o que fazer. Eles estão investindo até contra os moradores. Não só contra carteiro, pessoal que tira conta de água, quase todo mundo. Eu disse, olha, infelizmente, agora de noite eu não posso ir, que a gente tem uma comissão aqui. E quanto aos animais mortos nas ruas, a gente sempre chamou a Codeca, isso por muitos anos já que vem acontecendo, e a Codeca retira. E muitos a gente encaminha para o Rogério, e ele dá destino para Porto Alegre, esses animais. Eu, graças a Deus, nunca paguei um centavinho para retirar algum animal. E nunca deixei contaminando lugar nenhum. Sempre foram encaminhados. Quanto às vacinas que a
a menina que ela falou, realmente, eu acho que tem que ser do poder, tem que ser do município vacinar os animais. Porque, veja bem, o pessoal que trabalha mesmo é o pessoal voluntário. E esse pessoal tem encontrado uma dificuldade muito grande hoje para trabalhar, porque os custos é muito alto para eles trabalhar. E ainda tem mais que vacinar os animais para entregar vacinado, aí seria um problema muito grande. Eu tenho certeza que tem que dividir essa carga. Acho que o pessoal voluntário entrar com o trabalho e o município entrar com o financeiro. Acho que dividir bem essas partes aí. E, digamos assim, ó, só esse mês, entre veterinário, alimentação, medicamento, eu gastei 5.150. Outros meses eu tenho gastado menos. Como as doações de 90 dias para cá têm sido menores, então se levou uma quantidade. Isso eu tenho notas, tudo para comprovar, medicamento, ração, que tenho gasto. Como disse o nosso presidente da comissão, tem que ser do poder do município, porque senão fica muito terrível. Eu faz anos que estou nesse sofrimento aí que vocês não imaginam. Então, o primeiro passo, e eu tenho certeza que o nosso presidente vai trabalhar muito bem para isso aí, para essa comissão agora. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Flávio, membro dessa comissão. Gostaria de passar a palavra ao vereador Jaison Barbosa, que também é membro dessa comissão temporária especial de direito dos animais. Por favor, vereador. Boa noite a todos. Parabéns, presidente dessa importante comissão, pela audiência pública, embora eu faça parte dessa comissão, mas eu faço questão de dar os parabéns ao presidente. A presença da Brigada, da Saúde, do Meio Ambiente, do Ministério Público, o representante, o meu amigo Agenor Basso, representando o prefeito, Conselho Regional e os defensores dos animais, os protetores dos animais. Parabéns pela presença de cada um dos senhores. Eu vim lá de São José dos Ausentes e faço parte do êxodo rural igual a maioria dos caxienses, e esse processo de urbanização cada vez exigiu e exige mais que nós pensamos vários temas e não percebemos muitas vezes, há pouco tempo atrás, que tudo isso fazia parte para a melhoria da nossa qualidade de vida. Durante o período eleitoral, eu coloquei uma proposta na minha campanha que era para discussão, que era um hospital veterinário. E eu chego na casa do meu cunhado, ele tem um cachorrinho chamado Kim, ele brinca comigo. Diz, ó, Kim, ele abana o rabinho do Kim, diz, ó, Kim, cobra o hospital veterinário dele. Eu estou citando isso, que é algo que acontece lá com amigos, com a minha família, porque o compromisso com a defesa dos animais, eu acho que tem que ser de todos nós. Eu sempre fui sincero, eu nunca participei, como participa o vereador Flávio Dias, o vereador Rafael Bueno, que embora não está aqui, mas nós juntos criamos a Semana Municipal de Orientação e Proteção dos Animais e o Fórum de Debate dos Animais, e eu estou aqui com a minha sinceridade. Também protocolei aqui a obrigatoriedade que trata da educação ambiental nas escolas municipais de forma curricular. Então, se cada um de nós fazermos a nossa parte e queremos nos envolver, eu tenho certeza que podemos estar construindo juntos um mundo melhor. Claro que cada um, né, dentro dessa ótica democrática de respeitar. E eu acho que, ouvindo aqui algumas pessoas, eu fiquei maravilhado com o senso de generosidade que muitos dos senhores têm. Generosidade. Eu acho que o Executivo pode levar daqui, por exemplo, não sei se eu tenho certeza disso, mas conversei aqui com o conselheiro, que dizia que nesse município nós não temos um conselho municipal de proteção dos animais, no município. Então, se não existe esse conselho, nessa percepção, algo pode ser criado. E fica aqui também um pedido de construção do Executivo, para encerrar, meu presidente, da importância que teria, sim, um hospital veterinário, se não uma coordenadoria preocupada com esse ambiente,
E eu tenho um carinho específico com todo respeito à saúde, e sei da importância da saúde, ao meio ambiente, nessa questão da proteção dos animais. Então, parabéns e viva os protetores dos animais. Obrigado, presidente, obrigado a todos e um bom final de semana. Obrigado, vereador Joyce Barbosa, integrante dessa comissão. Gostaria de passar a palavra ao nosso vereador Mauro Pereira, que está prestigiando essa audiência pública, vereador, mas para que o senhor fizesse as suas considerações também. Bom, boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa comissão, Joás, doutora Janaína, doutora Nondevaí da Silva, que representa a secretária municipal, nossa secretária municipal da Saúde, Genor Basco, que representa o prefeito Alceu, colegas vereadores, aqui todos os voluntários que estão aqui presentes, voluntárias, nas ONGs, protetores, e nosso secretário do Meio Ambiente, Edivandro Reck, representante da Brigada Militar. E nós estamos aqui de frente, doutora Janaína, de pessoas que realmente fazem, que todos que estão aqui fazem mesmo. E nós, essa casa, nós já fizemos leis, a lei minha e da vereadora Ana Corso, que regulamenta as feiras dos animais. Porém, hoje existe uma demanda, uma dificuldade muito grande das pessoas que realmente querem proteger os animais. Eu já recebi aqui nessa casa, tem outras pessoas que protegem, tem 40, 50 animais, que retiram o dinheiro do salário, que gastam em torno de R$ 1.500, R$ 1.600 entre rações e outras coisas. Nós temos aqui o vereador Flávio Dias, que já acabou de falar a situação dele. Todos aqui gastam muito e investem muito. E eu estava mostrando para o secretário, para o meu colega vereador Jairson, que uma das minhas propostas aqui para que nós tenhamos saímos daqui com alguma ideia do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Por que nós temos que ter isso aí, na minha opinião? E tenho convicção disso. Porque hoje, todos os órgãos públicos, desde o idoso, do jovem, da criança, todos passam pelo Conselho. E nós, em Caxias, uma cidade que é exemplo em coleta de lixo, exemplo em uma série de coisas, nós em Caxias, se nós formos hoje querer fazer um almoço beneficente para arrecadar fundos, nós não sabemos quem é que vai controlar esse recurso. Nós hoje, se tiver uma ONG, uma multinacional, que queira repassar recurso para ajudar as nossas entidades aqui em Caxias de proteção aos animais, eles não sabem para quem repassar esse recurso. Então, veja bem a importância da criação desse conselho. Esse conselho é uma iniciativa, doutora Janaína, que vem ajudar e muito o trabalho de Vossa Excelência, porque hoje tudo eu vejo, vou falar com a doutora Janaína. Tem um problema, vamos falar com a doutora Janaína. E nós teríamos que ter, antes disso, um conselho para ajudar na administração de todas as ações do nosso município. Porque, realmente, o que as pessoas que protegem os animais fazem é coisa assim de... A pessoa que tem que ter muito coração para fazer o que vocês fazem. Nós, vereadores aqui, com exceção do vereador Flávio Dias e alguns outros que têm 1, 2 animalzinhos em casa, nós não fazemos nada. Nós, mal e mal, fazemos alguma lei. E chegou a hora do executivo fazer alguma coisa mesmo, e o legislativo que possa ajudar, que venha ao encontro de vocês. Porque os recursos que repassa para a SOAMA hoje, mal e mal dá para atender a SOAMA. E mais nada. E a SOAMA, por exemplo, foi criada, a SOAMA não tem tratamento de esgoto ainda. O esgoto, todo o sistema de esgoto da SOAMA é tudo nos lençóis freáticos daquela região que está poluindo tudo. Então, existe uma deficiência ao longo dos anos
do Executivo com a proteção dos animais. Mauro Pereira, por favor. E essa comissão, vereador Jars, para concluir, essa audiência pública, ela tem que ter frutos. E os frutos é cobrar a responsabilidade de quem realmente tem que ter. E os impostos que todo mundo recolhe é para proteger, não só a cidadania em geral, mas também os animais. Então, nós temos que fazer a nossa parte, é uma cobrança sadia, e eu, na minha opinião, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais talvez seria uma iniciativa com as pessoas influentes que nós temos na nossa cidade para dar o início, um pontapé no futuro melhor para esses animais, porque realmente a situação é muito difícil. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Mauro. Gostaria de passar a palavra ao vereador Renato Nunes, ele que também é um integrante desta comissão, para fazer o seu pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e a todas. E já objetivando aqui, né, quero cumprimentar as autoridades que já foram denominadas aqui no protocolo. A verdade, senhor presidente, e senhoras e senhores, protetores dos animais, aqueles que estão aqui representando as ONGs, que fazem um excelente trabalho, é que está havendo uma morosidade no que se diz respeito a uma ação eficaz aqui no nosso município de Caxias do Sul. Por exemplo, desde 2009, esse vereador já vem lutando por essa questão para que nós já tivéssemos, né, aqui em Caxias do Sul, uma coordenação, um órgão, enfim, do Poder Executivo Municipal que tratasse especificamente desse assunto, né? Infelizmente, né, por parte desse vereador e por parte de outros vereadores aqui também, da outra legislatura já, tem lutado sem êxito, porque infelizmente nós não temos poder para mandar fazer. Nós não temos poder aqui, o legislativo, os vereadores, para resolver o problema. Sim, de cobrar, apresentar projetos. Já apresentei, em 2009, já apresentei um projeto nesse sentido, criando esse órgão, né, especializado para tratar desse tema. Foi reprovado aqui nessa casa. Agora, ontem, apresentei um projeto também que cria o cemitério, né, o crematório para animais também. Agora, inclusive, tive uma notícia aqui que eu não sabia, né, que a Codeca, né, está cobrando, né, R$50 por animais, pelo que eu entendi, e mais R$50 o deslocamento e mais R$4 por quilo. Quer dizer, então nós vamos, inclusive, senhor presidente, fazer um pedido de informações detalhadamente nesse sentido. E uma pergunta que eu quero fazer ao secretário do Meio Ambiente. Tudo bem, a Codeca vem e recolhe os animais. Estão levando para onde? Nós não temos um cemitério, um crematório, um lugar específico, né, para colocar esses animais. Estão levando para onde? Aterro sanitário? Está indo para onde? Para as reciclagens, que muitas vezes vão parar, porque as pessoas colocam dentro de um saco de lixo, né, e colocam lá dentro dos containers, e vai parar lá nas recicladoras. Então, eu quero dizer para o senhor, de minha parte, terça-feira agora já estarei entrando, né, com um pedido de informações bem detalhado nesse sentido. E gostaria de fazer um pedido a todos os senhores e as senhoras, que se fizesse bem presente, né, viesse aqui, inclusive na reunião da Comissão de Saúde, porque isso é questão de saúde pública, né, viesse cobrar, né, de cada vereador aqui, porque, infelizmente, aqui na nossa cidade, muitas coisas só com muita pressão, porque pelo amor não acontece. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Renato. Eu gostaria, nesse momento, de abrir uma réplica, né, eu acho que para as autoridades, aqueles que assim desejarem. Para a nossa representante, a nossa secretária, se assim desejar, Delvanir da Silva, por favor, 2 minutos. Bom, eu queria dizer, em primeiro lugar, que participo de audiências públicas há 15 anos e hoje vou sair muito satisfeita daqui
quando eu observo que todos aqui presentes conseguem enxergar que é uma luta muito grande da Secretaria da Saúde, que as questões dos animais vão muito além da saúde pública, tem muito a ver com questões de meio ambiente, de trânsito e outras situações mais. Entrando nessas questões, eu gostaria de fazer algumas colocações com relação a algumas falas de protetores de animais, enfim, de algumas representações com relação à Secretaria Municipal da Saúde. Se levantou a questão de feiras de animais, de adoção, enfim, que existe uma legislação. Nós somos órgãos gestores, enfim, de fiscalização, então, assim, a gente não pode deixar de cobrar o que a legislação exige, e hoje a legislação municipal não faz nenhuma exceção à feira de doação ou de qualquer tipo de situação diferente. Toda feira é regrada da mesma forma, seja ela com fins lucrativos ou não. E nós, como órgão fiscalizador, cobramos o que a legislação municipal exige. Com relação às questões relacionadas às castrações, eu gostaria de deixar bem claro que quando se optou por pulverizar para 46 unidades de saúde para que mais pessoas pudessem acessar esse serviço, que era uma reclamação muito grande da população, porque esse bairro e não esse. Então, foi essa a decisão da Secretaria para que todos pudessem acessar, independente de área urbana ou rural, e, afinal, todos têm direito ao acesso ao serviço público. Queria colocar com relação às castrações, que é uma reivindicação realmente dos protetores de animais de muito tempo, que realmente a Secretaria recebeu uma proposta de uma cota de 50 animais, se vocês estiverem lembrados, e a gente fez um breve levantamento em 2013, quantos animais foram castrados por protetores de animais. E foi muito mais do que 50 animais. Foram 112 no mês de janeiro, 131 de fevereiro, chegando até 225 no mês de junho. Então, assim, realmente a Secretaria, com esses dados, está atendendo conforme realmente tem chegado até nós essa demanda que vem dos protetores de animais. E eu queria colocar também que eu acho que é um assunto muito, muito importante, e eu acho que é o momento da gente ter bastante maturidade para não cometer erros, como já muitas vezes já aconteceram. Então, assim, nós temos que ter maturidade para tomar decisões, porque qualquer decisão equivocada nessa área vai nos causar consequências. Então, eu queria agradecer, em nome da Secretaria Municipal de Saúde, a oportunidade de estar aqui e dizer que estamos, sim, de portas abertas para receber sugestões, ideias no que nos compete. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradecemos a participação e agradecemos já também a secretária por ter mandado a representante aqui nesse momento especial, nessa audiência pública. Gostaria de convidar a senhora Giovana para fazer uso da palavra pelo tempo de 2 minutos, ela que é a veterinária responsável, aliás, a clínica, ela é a responsável pela clínica que faz a castração no município. Então, eu queria dar minha palavra sobre o aumento do número das castrações. Tá? A Animale, nós concordamos que esse número pode ser aumentado, tá? Nós temos capacidade técnica e profissional para isso, mas, desde que se modificou o sistema de castração, que anteriormente era por bairro, para inscrições via UBS, o que aconteceu? Essas castrações, esses endereços de proprietários, eles ficaram muito espaçados. Então, a gente esbarra numa coisa chamada tempo. Esses animais, para essa castração ter uma boa qualidade, eles precisam chegar na clínica o mais cedo possível para serem castrados, recuperados e entregues aos proprietários em perfeitas condições. Então, eu não posso explorar um animal aqui, outro ali, e ficar devolvendo e castrando animais até o final da tarde, porque é uma empresa que tem horário, tem funcionários, e diz muito a respeito também do estresse que esses animais passam fora de casa, após uma anestesia, um procedimento doloroso, tá?
Então, nós concordamos que a castração via UBS, ela abrange mais pessoas, ela dá o direito a qualquer pessoa se cadastrar e fazer a castração. Ótimo, é um direito de todos. Mas eu sugiro, na minha opinião como profissional, que seria interessante que, aliadas às castrações via UBS, se fizessem ações paralelas a essas castrações na UBS, com a ajuda da vigilância ambiental, chegando nesses locais antes de nós, orientando as pessoas, informando quais que têm interesse em castrar, explicando as vantagens, e que essas pessoas fossem reunidas para que a gente castrasse em bloco esses animais e tivesse mais resultados em determinadas regiões que são mais carentes de esterilização de animais em Caxias. Muito obrigada, Giovana. Gostaria de passar a palavra, se assim desejar, o secretário Adivandro. Por favor, pode utilizar. Bom, aqui eu devo algumas respostas, né? A SEMA foi questionada sobre algumas situações e, na condição de representante da secretaria, estou aqui justamente presente aqui para responder. Em primeiro lugar, é muito importante estarmos aqui hoje discutindo este assunto. A Kátia, a Juliana Beretta, a Madalena, Fernanda, Fernando, a Dona Corina, famosa, que tem um histórico já na proteção dos animais, José Carlos, a presidente da MOB Vila Amélia, Idiati, o Inácio, o vereador. Percebi que todas as argumentações que foram feitas aqui, elas têm um direcionamento, que é microchipagem, castração, independentemente de microchipagem, para o caso de animais de rua. Como se disse, como vários disseram aqui, ninguém quer dar o CPF para se incomodar depois. Foi colocada aqui a questão do contrato, do contrato de castração que o município tem com uma empresa particular, esta situação da busca dos animais que está causando alguns problemas. Os animais sem lar, que merecem um encaminhamento, a criação de uma coordenadoria e educação ambiental, que muito bem foi levantado aqui pelo representante da SOAMA. Em relação a esta situação, nós percebemos que o que nós precisamos é identificar o problema. Bom, o problema parece que está identificado, porque todos que vieram aqui lançaram a mesma solução, com apenas algumas diferenças, mas todos no mesmo caminho. E o que nos parece é que há uma necessidade, então, de planejamento, de estruturação e, sim, de atitude. E é por isso que nós, representantes da administração, estamos aqui. E eu gostaria de que não nos enxergassem como inimigos, porque esta causa, ela não é só de vocês. Essa causa não é só de vocês. Ninguém é proprietário dessa causa, ninguém é dono. Essa causa é nossa também. Nós temos, além de ter o interesse, nós temos a responsabilidade. Vocês têm o interesse e fazem sem ter uma responsabilidade legal. Nós temos o interesse e devemos fazer porque nós temos uma responsabilidade legal. Kátia, eu gostaria de te dizer que o contrato que nós temos com a Codeca, ele é um contrato para a coleta de animais mortos em vias públicas, mas não é nada que não possa ser alterado, Kátia. Eu me comprometo em verificar essa situação. Qual é a motivação? O que nós não podemos fazer, o que a Codeca não pode fazer sem cobrar, porque a Codeca cobra pelos trabalhos que realiza, mas o que ela não pode fazer sem cobrar é prestar esse serviço gratuitamente a todas as clínicas particulares da cidade. Não tem como fazer isso. Mas, Kátia, é uma situação que é de ser verificada. E há esse compromisso, então,
da Secretaria de Meio Ambiente, por ter a competência neste contrato, né, por sermos nós os fiscalizadores da Codeca neste contrato, vamos verificar essa situação. Pediria, inclusive, para que, na segunda-feira, a gente pudesse fechar um contato para verificar com mais detalhes o que está ocorrendo. Vereador Renato, para terminar, já sei que expirou meu tempo, apesar de ter uma série de pontos que eu gostaria de trabalhar, mas, vereador Renato... Mas, secretário, está concedido, até porque eu acho que vai responder as perguntas da comunidade. Importante, nós lhe damos Perfeito. mais 2 minutos. Vereador Renato, sim, vamos para o aterro. Vamos para o aterro. Nós não temos crematório na cidade, eles vão para o aterro. E nós podemos ficar contentes que Caxias do Sul tem um aterro sanitário que é controlado, que tem inclusive tratamento do chorume e que é o desejo de 90% das cidades do país, que não tem essa condição. É a melhor situação nossa neste momento. Neste momento. Tá? É o ideal? Não. O ideal custa bem mais caro. Custa bem mais caro. Mas quem sabe, né, nós continuamos esse trabalho para no futuro chegar ao ideal, não só na colocação final, né, não só no final, mas durante todo esse processo, o ideal em relação ao modo que se tratam os animais, tá, a possibilidade de nós colocarmos mais recursos nessa situação, merece mais recursos, e todo esse processo de como se trata os animais na cidade. Então, nós temos muito que melhorar, inclusive nesta situação, entre tantas outras, mas o mundo está aí, ele está girando e nós pretendemos continuar a melhorar cada um dos serviços que se presta à população. Então, só para concluir, gostaria de dizer que a Secretaria do Meio Ambiente não está aqui na posição de inimigo dos animais. Tá? Nós estamos aqui justamente em prol da mesma causa, entendemos a situação. Tá? As pessoas que me conhecem há mais tempo sabem que eu também participo deste movimento. Não sou ativo como vocês são, tá? Mas participo desse movimento, entendo a causa e defendo a causa também. Então, agradeço as colocações todas que foram feitas aqui e fico feliz de perceber que há um diagnóstico pronto, na verdade, que foi esse levantamento que nós tivemos hoje. E agora, mãos à obra, administração, a qual eu também me coloco à disposição para trabalharmos melhor esta questão da proteção dos animais. Obrigado. Obrigado, secretário Adivando. Gostaria de passar a palavra à doutora Janaína, se assim achar necessário. Por favor, pode ser daqui, receba o microfone. Não, só gostaria de dizer que todas essas reivindicações, sugestões que foram dadas aqui, elas reforçam a ideia, né, a necessidade, como eu falei antes, da criação de um órgão, de uma coordenadoria ou secretaria que consiga planejar essas ações, que reúna todas essas ideias, que converse mais com as ONGs, para que a gente possa resolver todos esses problemas que foram apontados. Em relação ao que foi colocado pelo Inácio, todas as denúncias que chegam à promotoria, seja a pessoa pessoalmente, ou por e-mail, ou por escrito, a gente verifica se já existem elementos de prova suficientes para que a gente dê o encaminhamento para o processamento pelo crime de maus tratos, a gente ou pede uma vistoria, se não há esses elementos mínimos, e essa vistoria geralmente é requisitada à Polícia Ambiental, ou às vezes a gente conta com o apoio também dos voluntários. E se na própria representação, na denúncia, já estão presentes os elementos de prova suficientes para o encaminhamento da denúncia, nós não precisamos de mais nada. Basta que venha uma representação com
narrando bem o fato, colocando fotos, laudo veterinário para comprovar a materialidade do crime, também nome e endereços de testemunhas, como faz o Romanci aqui, que é conhecido de todo mundo, que nos encaminha sempre essas denúncias por ofício. Nós já remetemos essas denúncias diretamente ao Juizado Especial Criminal para processamento pelo crime de maus-tratos. Então, acho que é dessa forma que a gente pode agir. Talvez a gente possa conversar e, de repente, ter uma outra forma mais rápida, como foi colocado aqui por ti. Só para terminar, em relação à senhora ali que cuida das pombas, como citou o Ministério Público, né? Eu não sei com quem a senhora conversou, mas né? A senhora já foi muitas vezes ao Ministério Público, né? Eu sei. Mas a senhora tem livre-arbítrio, claro, mas acho que a senhora deveria repensar, quem sabe, a sua atitude, pois as pombas, assim como outros animais, elas conseguem alimento na natureza, como ocorre em vários locais do mundo, né? Isso é a orientação que a Promotoria Ambiental lhe passou, né? Mas não vou discutir, a senhora tem livre-arbítrio e sabe o que faz. Muito obrigado, doutora Janaína, neste momento, agradecemos de novo por ter vindo, aceitado o nosso convite, no momento especial da comissão. Eu gostaria de passar a palavra agora ao nosso secretário Agenor Basso, que representa o Poder Público, juntamente com o Adivandro, para fazer as suas considerações finais. Eu só diria, como conclusão, que o Poder Executivo agradece o que está sendo feito hoje, essa audiência pública, e aguarda que seja essa comissão sintetize o pensamento de todos os que aqui expuseram as suas contribuições, para que realmente implemente aquilo que hoje é uma necessidade inadiável, uma solução que, se apontada a questão da coordenadoria, como nosso amigo lá colocou, como a doutora colocou, da necessidade de uma coordenadoria, pessoalmente, eu já termos falado, inclusive, com o próprio Flávio Dias e com outros vereadores, realmente a coordenadoria é uma necessidade, mas que não seja um coordenador, e que esse coordenador não seja o único a dizer as coisas, mas que haja uma perspectiva de todo um programa público para que se resolva essa questão. Então, fica o Poder Executivo na expectativa de receber todas essas contribuições e, a partir dali, com essas contribuições, dar uma solução que seja de interesse público. Eu gostaria, antes de agradecer a presença de todos, eu só quero também fazer as minhas considerações, antes de finalizarmos essa primeira audiência pública, dizendo o seguinte, da importância dos representantes, dos protetores, representantes das ONG, os protetores, os representantes do bairro, da sociedade e as autoridades hoje aqui, neste momento. Mas eu também quero dizer a vocês que, no momento que nós pensamos, que nós discutimos com os vereadores e que nós aprovamos a criação dessa Comissão Especial de Direitos dos Animais, por unanimidade nessa casa, onde temos 11 vereadores, se não me falha a memória, que faz parte dessa comissão, o vereador Arlindo Bandeira, o vereador Daniel Guerra, a vereadora Denise Pessoa, o vereador Felipe Grêmio-Maier, o vereador Flávio Dias, o vereador Jaisso Barbosa, vereador presidente da comissão, vereador Neri Pereira Júnior, vereador Rafael Bueno, vereador Raimundo Bampi e vereador Renato Nunes.
E nós sabemos da necessidade de Caxias, do momento, de poder colaborar através dessa comissão para resolver, não de imediato, simplesmente essa comissão vai resolver os problemas dos nossos animais, de cachorro, gatos, cavalos, enfim, pombas, todos os animais que nós temos no nosso município, na nossa cidade. Mas o que nós pensamos é, sim, através dessa comissão, em primeiro lugar, ouvindo a sociedade, ouvindo os representantes legal e de direito da nossa comunidade, juntamente com as autoridades, é sim sugerir ao poder público, secretário Basso e secretário Adivando, sugerir ao poder público para poder encaminhar uma solução a esse nosso problema que nós vimos hoje, que todos têm consciência e sabem da necessidade e da urgência. E nós temos certeza de que jamais o poder público vai ser omisso nessa questão. Sabemos disso, que tudo que tiver no alcance do poder público, através do nosso prefeito, através das nossas secretarias competentes e que de direito fazem parte, nós sabemos que nós vamos andar para o mesmo caminho. Agora, o que nós precisamos é ter, acredito que está se encaminhando, doutora Janaína, para uma coordenadoria. No momento, parece-me que a gente enxerga esse caminho, vereador Joyce Barbosa, vereador Renato Nunes, vereador Mauro Pereira, que acho que é o caminho mais ideal. Agora, uma coordenadoria que esteja numa secretaria com condições, com equipe de trabalho que possa atender a demanda. Nós sabemos disso. Agora também nós temos que deixar claro para a comunidade, para os representantes que nesse momento estão aqui das ONG e os protetores e a comunidade em geral, é de que nós não vamos conseguir resolver o problema num momento só. Nós vamos resolver, sim, mas nós precisamos trabalhar e precisamos muito do apoio das ONG, da sociedade, mas principalmente nós vamos ter que ter responsabilidade da sociedade. Porque não adianta nós montarmos todo um trabalho, uma estrutura, e se a comunidade, aqueles que hoje contribuem e que são responsáveis, nós não acharmos uma forma, e já digo de antemão a toda a sociedade, e tenho certeza que através dessa comissão nós vamos chegar a um entendimento com o poder público, mas também vamos fazer o indicativo de uma lei ao poder público rígida, severa, e nós vamos exigir muito e vamos fiscalizar para que seja cumprido, responsabilizado o verdadeiro responsável. Porque eu acho que é aí que nós precisamos. Não é nós acharmos forma de resolver o problema e continuar os irresponsáveis fazendo da mesma forma e o poder público arcando com esse trabalho, com essas despesas, através da sociedade, porque é dinheiro da nossa sociedade. Então, eu quero deixar bem claro para vocês que esta comissão vai trabalhar, vai sugerir, se for necessário nós ouvirmos de novo a sociedade, mas nós queremos ouvir, queremos esgotar as possibilidades e em dezembro, no máximo até a primeira quinzena de dezembro, nós estarmos com essa documentação pronta, entregue ao poder público, para que nós possamos, no começo do ano, já começar o ano dando início, tomando as providências necessárias. E aí sim, em cima de esse nosso trabalho, dessa nossa pesquisa, dessa nossa forma de ouvir as pessoas, de fazer com que o nosso trabalho nós possamos resolver, nós queremos também encaminhar um projeto de lei, juntamente com os vereadores, outros vereadores que não fazem parte dessa comissão, por essa casa, um indicativo ao poder público, que seja feito esse projeto de lei que tem que vir, porque senão ele vai ficar inconstitucional, mas que possamos ser rígido, duro, e que seja cumprido, e que as ONG, que a sociedade ajude a que nós possamos fazer essa fiscalização, porque só assim nós vamos conseguir avançar e resolver e dar o mínimo de conforto, né, que nós sabemos que nós precisamos de tanto conforto à nossa sociedade, à nossa saúde, ao ser humano, mas nós não podemos esquecer que os animais também precisam e nós precisamos estar juntos,
fiscalizando e fazendo com que nós possamos cumprir e que o poder público faça a parte dele. Que nós façamos a nossa como vereador, como representante da sociedade, mas que as ONG e que a sociedade também façam o papel deles e que nós possamos junto beneficiar e que sejam simplesmente atendido aquilo que são os que não falam, mas que necessitam, que são os animais. Queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. Em nome da doutora Janaína, queria agradecer às autoridades, em nome do Agenor Bastos e do Adivando, agradecer ao poder público por estar presente aqui nesse momento representado, a representante da nossa secretária, e que possamos, Adivando e Agenor, tão breve, ainda em novembro, nós marcarmos e conseguir e ver se nós conseguimos avançar para dezembro, nós estarmos com esse projeto concluído e para que o ano que vem nós possamos entrar com o pé direito em 2014 e fazendo com que nós possamos cada vez mais avançar nessa questão do direito dos animais. Muito obrigado a todos e assim eu encerro essa primeira audiência pública da Comissão Especial de Direito dos Animais. Muito obrigado a todos e um bom retorno aos seus lares e que encontrem da forma que deixaram. Obrigado.